Para esse atado, vou usar um anzol específico para mosca seca. É um anzol Target, modelo 1211, número 14, distribuído pelo nosso amigo Francesco, da Wild Fly Shop. O fio de atado é da marca Unithread 8/0, que equivale a 72 denier na cor preta. Para a cauda dessa mosca, eu vou usar um fio de seda Unifloss na cor vermelha. Para fazer o corpo dessa mosca, eu vou usar as cerdas retiradas da pena da cauda do pavão, conhecida também como Peacock Ear. Para fazer o colar dessa mosca, também chamado de hackle, eu vou usar uma pena chamada Genetic Rooster Saddle. Inicie a colocação do fio de atado próximo ao olhar do anzol. Deixe um espaço livre. Esse espaço será usado para a finalização da cabeça da mosca. Leve o fio de atado até metade do comprimento da haste. E agora você poderá cortar o fio excedente. Uma vez cortado o fio excedente, leve o fio de atado algumas voltas para trás e vamos nos preparar para fazer a montagem da cauda utilizando o fio de seda na cor vermelha. Não é necessário se preocupar com o alinhamento da ponta da cauda, pois posteriormente vamos cortar e ela ficará alinhada. Posicione o fio de floss sobre a haste do anzol e prenda com uma volta. Verifique se é necessário ajustar. Em seguida, leve o fio de atado até a parte final da haste ainda reta do anzol. E para verificar o ponto de parada, basta levantar o fio de floss e localizar aonde o fio deve parar. Uma vez o fio de seda travado e posicionado no local, corte a parte da frente. Corte de modo que sirva como ponto de alinhamento também para a colocação das cerdas da pena de pavão. Nesse momento do atado, não é necessário se preocupar em cortar a cauda da mosca. Deixemos para depois. A preocupação agora é você fixar as duas cerdas da pena de pavão. E nesse momento, a sua preocupação é cortar a ponta das duas cerdas de pavão, que são muito frágeis. Eu não alinhei as cerdas pela ponta, e sim pela parte do cálamo, onde fica presa no rack da pena. Corte e, em seguida, posicione sobre a haste. Prenda com uma volta, no máximo 2 voltas. Para mim, basta uma volta. E puxe para trás, para que você encurte o comprimento de sua ponta, alinhando com um fio de seda. Faça uma alça com um fio de atado. Essa alça você prende com o dedo indicador e mede de modo que tenha aproximadamente 6 centímetros. Enrole o fio de atado no mesmo ponto em que você fez o ponto de parada. Gire o fio de atado em volta da alça e depois dê mais uma volta e ele estará bem fixado no seu devido lugar. Leve o fio de atado um pouco mais para frente e verifique a posição que ficou a alça. Continue levando o fio de atado de modo a revestir as duas cerdas da pena de pavão, bem como o fio de seda, e localize o ponto de parada. O ponto de parada fica localizado na haste do anzol, cerca de 1/4 do olhar. Agora, eu vou tornar essa parte da frente do corpo da mosca mais espesso, revestindo uma vez mais com fio de atado. O próximo passo agora é levantar as duas cerdas da pena de pavão, juntar com a alça que eu fiz, para que eu possa trançar, para que eu possa torcer, como se fosse fazer uma corda, ou no caso, algo semelhante a uma fiação de chenille. Mantenha as duas cerdas e a alça juntas e fazendo uso de uma ferramenta chamada Hackle Plier,
que é um alicate para prender pena, você vai poder agrupar os 3 elementos para que você possa, em seguida, começar a torcer. Verifique se os fios estão alinhados. Caso não esteja, você deve alinhar primeiro para depois colocar o alicate na devida posição. Levante os 3 elementos agrupados e comece a girar, comece a torcer no sentido horário ou no sentido anti-horário, de modo que você veja que vai se formando como se fosse uma corda, como se fosse um fio de chenille. Uma vez as cerdas bem torcidas, e comece a enrolar as cerdas para frente. Mantenha um ritmo de espaçamento. Assim, você evita de sobrepor uma volta sobre a outra. Continue levando as cerdas de pavão até o ponto que o fio de atado está parado. Esse será um ponto de indexação para que você possa travar o conjunto. Levante as cerdas e passe o fio de atado 3 vezes por trás delas. E assim, o conjunto todo estará travado. Passe o fio de atado para frente e enrole mais 3 vezes. Uma vez feito isso, você já vai poder cortar as cerdas de pavão junto com a alça que estavam agrupados. O próximo passo agora é colocar a pena que será usada para fazer o colar, para fazer o reco da mosca. Você deve rebater as cerdas para frente e retirá-las do rack da pena. Deixe livre cerca de 10 milímetros, aproximadamente 1 centímetro. Será o suficiente para que você possa posicionar no local correto e travar na haste do anzol. Observe com atenção a pena do reco. Veja que um dos lados é brilhante e o outro lado é fosco. Você vai verificar também que ele tem a parte da curvatura. Um lado é curvado para cima e o outro é curvado para baixo. Você vai posicionar com a parte curvada para cima, que corresponde também à parte fosca. Prenda com uma volta, no máximo 2 voltas, e compense a distância necessária para que você possa fazer o colar. Eu já compensei. Eu coloquei aproximadamente 1/3 da haste do anzol livre, e eu vou fazer o reco nesse terço final. Você pode revestir agora todo o rack da pena, posicionando até próximo do olhar. Levante a pena, verifique que a parte brilhante da pena está para trás e a fosca para frente e inicie o enrolar do colar. Faça isso de maneira bem cautelosa, para que as voltas fiquem próximas uma da outra, porém não devem se sobrepor. Vá levando o rack volta por volta até que ele se posicione no ponto de parada do fio de atado. Para preencher esse terço final do corpo da mosca, eu enrolei o reco 8 vezes. Levante a pena do cedo, mantenha em pé e passe o fio de atado 3 vezes para que ele possa ficar travado no local. Uma vez travado, você vai poder rebater o conjunto para trás e enrolar 3 vezes o fio de atado rente ao olhar do anzol, já iniciando a colocação, a montagem da cabeça da mosca. Mantenha a pena do saddle de pé e corte bem rente ao ponto de parada. Aproveite esse momento para verificar se tem algumas cerdas passando para frente do olhar do anzol. E nesse caso, usando a tesoura, corte de acordo com a sua vontade. Eu vou cortar mais algumas porque passou por baixo também. Verifique e corte. Eu prefiro cortar agora, antes de finalizar a cabeça. Para finalizar a cabeça, eu vou utilizar uma ferramenta chamada
Half Hitch. Essa ferramenta é como se fosse um cano, um pequeno caninho. E você vai enrolar o fio de atado 2 vezes na frente dele, posicionar o cano no olhar do anzol e levar o fio de atado até que ele se trave no ponto de parada. Pode repetir essa operação quantas vezes você quiser. Enrole 2 vezes, insira o cano próximo à cabeça e puxe. Existe uma técnica para que você possa girar a ferramenta na mão, fazendo com que ela suba ou desça. Verifique que eu posso subir e eu posso descer, mantendo tensão do fio de atado. Faça esse exercício. E a mosca já está com a cabeça finalizada. Corte o fio de atado o mais rente possível do nó que você fez na cabeça. É o que eu vou fazer nesse momento. Posicione a tesoura, encoste e corte bem rente. Agora chegou a vez de cortar a cauda. E para isso, você vai encostar a tesoura na curvatura do anzol. Levante a ponta para você ter o alinhamento do corte. Segure a cauda, mantenha a tesoura encostada na curvatura do anzol e corte. Pronto. A cauda da Red Tag é muito curta. Agora eu vou selar a cabeça da mosca utilizando esse líquido chamado Red Cement. Esse líquido é como se fosse um verniz, que ao secar ele vitrifica e protege o fio de atado para a mosca não se desmontar. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Muito obrigado por assistir e até o nosso próximo encontro sobre técnicas de atado.